Quero compartilhar uma palavra com o teu coração. Quero ser breve, mas não sei se conseguirei ser breve. Essa semana, o Senhor tem falado muito comigo sobre um tema muito delicado. Então eu espero que você esteja com o seu coração aberto. Hoje eu acordei 5 da manhã, não conseguia dormir mais. Comecei a entrar em desespero. Estava morrendo de sono, morrendo de cansaço, mas não consegui. Fui para a sala, comecei a orar. E a Bruna levantou para fazer mamadeira para a Radassa. Ela me viu, eu estava deitado no chão. Ela falou, tá tudo bem aí? Eu falei, estou orando aqui. Porque na hora que eu acordei, o Senhor falou, a mensagem hoje está muito relacionada à sua vida. E a partir de hoje eu quero começar algo novo em você. E eu entrei em desespero, porque o tema da mensagem que eu vou pregar hoje para você se chama Quebre o Orgulho. E aí o Senhor, Ele começou a falar que Ele só vai fazer algo novo em mim a partir do momento a qual eu tirar a minha armadura e começar a colocar para fora aquilo que o Senhor quer que eu viva. Eu nunca falei isso com a igreja, na verdade eu não falo da minha vida pessoal para a igreja. E eu falei, Senhor, eu devo falar isso? Isso vai ser estranho eu falar. Mas em dezembro eu recebi uma palavra, eu e a pastora Bruna, de que o Senhor ia nos levar para as nações e de que o Senhor ia nos tirar daqui. E eu chamei todos os pastores da igreja, reuni com eles, coloquei a profecia. A pastora Stephanie começou a chorar. A mesma intensidade de rir, ela chora, tá? E os pastores começaram a entrar em desespero, todo mundo começou a olhar para a nossa cara, pastor, o que está acontecendo? Eu falei, eu não sei. Em janeiro eu fui para o Rio de Janeiro pregar. E no meio de um culto, a igreja estava assistindo esse culto. Eu mandei o link lá e o pastor que estava pregando apontou para mim e falou assim, ainda não deu tempo, mas chegará o tempo em que eu estarei levando você para outro lugar. Em todas as 17 igrejas que eu passei, todas elas eu recebi uma palavra do Senhor dizendo, eu estou abrindo o mapa debaixo dos seus pés. E conforme o tempo vai passando, você questiona essas profecias. E eu até quero deixar claro para os irmãos, não é a minha vontade, amém? Mas eu comecei a orar, entrei em desespero, eu falei, Senhor, agora que está tudo andando na casa do Pai, o que o Senhor quer de mim? E volta e meia eu sempre me voltava para esse ambiente, eu voltava a ouvir as profecias, eu e a pastora Bruna tem um grupo que a gente recebe profecias e todo culto, todo momento, todo instante, Deus levantando pessoas para falar a mesma coisa. E aí nessa madrugada falando com Deus e diversas vezes quando eu oro, eu falo com o Senhor, eu falo, Senhor, o Senhor tem isso para mim, por que não acontece? E aí o Senhor fala, arruma a casa, e a gente começa a arrumar a casa. O Senhor começa a falar, faz isso, e a gente vai e faz. Mas hoje eu senti que Deus estava dizendo para mim assim, quebra o seu orgulho. Chegou o tempo de quebrar o seu orgulho. E eu queria que você abrisse a palavra em Jó, capítulo 33, verso de número 16 ao verso de número 17. Eu não sei como eu vou conduzir essa pregação, mas eu sei que o Senhor quer falar com você, porque todos nós que estamos aqui viveremos algo novo da parte de Deus, amém? Jó 33, verso de número 16 ao verso de número 17, vai dizer assim a palavra do Senhor. Ele lhes abre os ouvidos e os aterroriza com advertências. Repita comigo, ele nos aterroriza com advertências. O texto vai continuar dizendo, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho. Repita comigo, orgulho. As advertências do Senhor servem para nos prevenir do nosso orgulho. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus, fale conosco. Nós te pedimos que a tua poderosa mão esteja sobre nós, nos quebrantando, nos humilhando, nos rendendo aos teus pés, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, amém e amém. Eu me lembro um dia que eu estava em casa e a pastora Bruna falou para mim assim, você viu a trend, é assim que fala, trend? É? A trend nova do chat GPT, qual é a minha bênção? Quem fez esse negócio aí? Pode levantar a mão, todo pecador aqui, tá de boa? Aí ela falou assim, faz a sua, amor. Eu falei, eu? Você tá de brincadeira? Sou crente. Fazer não. Ai, a minha deu isso, a Bianca. Ai, o meu deu não sei o quê. Aí peguei meu celular sem ninguém ver. Chat. Conte a minha bênção sem explicar. Aí eu não lembro o que deu lá, segui a vida. Aí depois surgiu uma nova. Me fale o meu pecado sem explicar. Quem fez essa também? É como que é?
Maldição? Não é pecado? Maldição? Aí a Bruna falou assim, eu fiz um novo agora, da maldição. Eu falei, o que deu o seu? Ela falou, preguiça. Eu falei, nossa, profundo. O da Bianca deu vaidade. Eu falei, nossa, tá de boa, vocês estão com medo de eu falar o pecado? É o chat que falou, gente, calma. Eu falei, eu não vou fazer esse negócio não, preciso disso. Aí fui lá, chat. Adivinha o que deu o meu? Orgulho. Aí eu falei assim, amor, e ela lá, cozinha, eu falei, então, o negócio do chat lá, meu, deu orgulho. Nossa, é de Deus. É você. Eu falei, eu não acredito nesses negócios. E eu sempre falei para ela assim, todos os pastores, quando a gente se reúne, sabe qual é a conversa que nós temos? O que te levaria a cair? Qual é o seu pecado? Se você anda com pastores que têm essa conversa madura, isso é muito bom para você. E quando nós nos reunimos, às vezes, eu sempre falo, cara, o meu pecado, conversei isso com o pastor Diego quando ele foi em casa, falei, cara, o meu pecado é que eu sou depressivo, falei para ele. Falei, cara, eu sou muito depressivo, eu tenho problemas emocionais, assim, absurdos. Eu acho que esse é meu espinho na carne, eu acho que Jesus não vai me curar desse negócio, porque Ele quer me deixar ali, porque se Ele me curar disso aí, eu acho que eu vou vencer na vida, então, eu sou um cara totalmente fraco emocionalmente, nessa área. E aí, eu conversando com isso, então todo mundo, quando o chat falou que é orgulho, eu falei, não é orgulho, é depressão. Eu sou mais desanimado mesmo, papapá, pipipi. Comecei a passar por um médico, né? Se os irmãos não perceberam, eu estou mais magro, aleluia. E aí ele falou assim, vamos fazer alguns exames, puxou os meus exames, e aí quando ele fez os meus exames, ele falou assim, ô Pablo, a sua B12, que é uma vitamina ali que te dá alegria, disposição, vontade de viver, falou, cara, a sua B12 está lá no chão. Eu falei, é comum pessoas com B12 baixa como a sua ter pensamento suicida. Eu falei, nossa, vejo que tu és profeta. Eu quase comecei a chorar na frente do doutor. Eu falei, doutor, você não está entendendo. Ele falou, não, cara, né, vai fazer uma reposição de B12 aí, você vai tomar 4 injeções, você vai ficar bala. Aí eu falei assim, o meu espinho na carne, eu vou ser curado com 4 injeções? Eu falei, nossa, resolvi minha vida. Irmão, já estou na 3ª, dá para ver mudança? Aleluia, estou animado, hein? Aí o que aconteceu? Voltando de Americana, porque o meu médico é lá, no meio do caminho eu me lembrei do chat. Não era depressão, era orgulho. Eu falei, não é possível. Quem está lendo a Bíblia 365 aí? Quem lê essa Bíblia? O livro que nós estávamos lendo era o livro de Jó. Já passou, irmão, eu estou atrasado. Minha B12 estava baixa, desanimadão, mas agora eu estou voltando. E eu estava terminando o livro de Jó. E eu comecei a perceber algo no livro de Jó. O livro de Jó é o livro que mais fala sobre um tema. Qual é o tema que o livro de Jó fala? Quem lê de verdade, porque tem gente que lê o capítulo 1, capítulo 2 e lê o 42 só. Você pula todo o resto, você vai lendo rapidão. Mas se você for se atentar dentro dos textos, o livro inteiro vai falar sobre um único assunto, orgulho. E quando eu comecei a perceber, olha o que Jó vai dizer para Deus, Jó 23, do 3 ao 4. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Jó está falando isso para Deus. Quem dera eu pudesse ir aonde o Senhor está, aí eu ia te mostrar que eu estou certo. Orgulho. Olha o que Jó vai dizer no capítulo 29, do 7 ao 11. Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando ao me verem, os jovens saíam do caminho, os idosos ficavam em pé, e os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. A voz dos nobres silenciava e a língua deles se lhes colocava ao céu da boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava. Jó era tão orgulhoso, que a Bíblia vai dizer que ele oferecia sacrifício aos seus filhos, porventura viessem a pecar. Se eles tivessem pensado em pecar, ele já tinha oferecido um sacrifício, para poder limpar o pecado que ainda nem havia cometido. Muitos de nós olhamos isso e falamos assim, uau, que legal. Não, isso é um sentimento de orgulho, de achar que é melhor. Jó, ele tinha um orgulho silenciado, um orgulho sutil, um orgulho religioso. O livro de Jó vai dizer no 31, no verso de número 6, que Deus me pese em balança justa e saberá que não tenho culpa. Eu sou bom. Eu não tenho problemas, eu não tenho pecados, eu não tenho do que me envergonhar. Que Deus desça aqui, fale comigo e me prove que eu sou tudo do melhor
e que eu não posso estar vivendo o que eu estou vivendo. Orgulho. O livro de Jó traz um detalhe que não somente Jó era orgulhoso, mas os amigos que rodeavam Jó também eram orgulhosos. Olha os argumentos dele para um homem que está doente. Capítulo de 33, verso de número 5. Responda-me então, se puder, prepare-se para me enfrentar. Um dos jovens que estavam ali olhou para Jó e falou assim: responda se você puder, vamos, me enfrente no debate. Irmão, ele estava falando com um cara que estava totalmente flagelado na sua carne, destruído fisicamente. E eles estavam mais preocupados em querer provar argumentos do que ter misericórdia com a alma. E isso é fruto do orgulho. Olha o outro argumento do amigo, capítulo de 33, verso de número 33. Se não tem nada a dizer, ouça-me, fique em silêncio e eu lhe ensinarei a sabedoria. Fica quieto, Jó. Eu vou te ensinar o que é sabedoria. O orgulho é um pecado que ele reina sobre nós. O livro de Jó é o único livro que vai citar uma criatura perversa, a qual não cita basicamente nenhum outro livro um capítulo completo sobre isso. Vai falar sobre um animal chamado Leviatã. Quem já ouviu falar sobre Leviatã? Quando você vai estudar as características de Leviatã, vai dizer que ele é duro, ele é indomável, a casca dele é impenetrável, ninguém consegue conduzi-lo, guiá-lo, ele é rígido. Mas o final vai dizer, no capítulo de número 41, do 33 ao 34, nada na terra se equipara a ele, criatura destemida, com desdém, olha todos os altivos e reina soberano sobre todos os orgulhosos. Repita comigo, orgulhosos. Nós vamos perceber que Leviatã, ele está relacionado a um espírito que passeia pelas igrejas. O orgulho mata muita gente. Em muitos tempos nós já vencemos Mamon, nós já vencemos o Deus do dinheiro. O dinheiro já não é mais o nosso Senhor, nós vencemos isso. Nós vencemos o espírito de Jezabel, já não somos mais manipulados, já não calamos mais a voz profética dentro das igrejas. Nós temos dado espaço para o Espírito Santo falar nesse lugar, amém? Mas existe algo ainda que prende o coração de muita gente que está sentada aqui. O espírito de Leviatã. São duros, são rancorosos, são orgulhosos, de dura cerviz, não se dobram, não servem, não se prostram. Deus vai quebrar o seu orgulho nessa manhã. O orgulho é o maior mal de toda a humanidade. Isaías 14 vai dizer que Satanás, no verso número 13, ele vai dizer: você dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei acima das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. O orgulho te faz querer ser igual a Deus, ser como Deus, ser maior do que Deus. O orgulho nos leva a querer ser melhores do que o outro, melhores do que o Senhor, melhores de qualquer pessoa que nos rodeia. O orgulho nos faz criar uma casca em nós. Foi o orgulho que tirou Satanás do céu. Foi o orgulho que tirou Eva do jardim e Adão. Porque quando Satanás fala para Eva: se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. E ela, vendo o fruto, sentiu o desejo no seu coração de ser igual a Deus. O orgulho nos leva a cair, irmão. O orgulho nos destrói. É pelo orgulho que vem o divórcio. É pelo orgulho que amizades acabam. Quantas amizades se acabaram por causa do orgulho? Quantos relacionamentos já não existem mais por causa do orgulho? Quantos pais não conversam com os filhos? E quantos filhos não conversam com os pais por causa do orgulho? Quantos maridos não sentam na mesa com as suas esposas e expõem feridas de 20 anos, 30 anos atrás por causa do orgulho? O orgulho faz com que pessoas saiam da igreja. Tem coisas que poderiam ter sido conversadas, mas você não conversou e saiu. E até hoje tem essa casca dentro de você. Pelo orgulho, pessoas começam projetos que Deus nunca mandou, para provarem para o outro que é capaz. Porque foi rejeitado, porque foi abandonado. Agora eu vou provar que não é assim que funciona. O orgulho leva o rejeitado a se tornar alguém com o coração fechado. O orgulho leva o filho abandonado a querer ser melhor do que o pai que o abandonou. O orgulho nos faz pensar que somos melhores que os outros. Orgulho, irmão. O orgulho é um pecado que domina
mas ele é sutil. Por que não falamos de orgulho? Porque ele é silencioso. Abra comigo em Lucas capítulo 18, verso de número 10 ao verso de número 14. Coloca na tela para mim, Lucas 18, do 10 ao 14. Olha o que vai dizer: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu era o religioso, aquele que vivia através da religião, e o publicano era um pecador. O fariseu em pé orava no íntimo. Fala comigo, orava no íntimo. Porque o orgulho, ele não é exposto, o orgulho é interno. É por isso que muitas pessoas não são promovidas e não são levadas a lugares maiores. Por quê, pastor? Porque Deus conhece o coração. A sua boca pode falar palavras bonitas, mas Deus sabe quem é você aqui dentro de verdade. E cheguei à conclusão que até o chat está sabendo agora. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Próximo versículo. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. O pecado do orgulho, ele é silencioso. O pecado do orgulho pode estar em qualquer um aqui dentro, mas nós não falamos sobre isso, mas sabemos que o que fazemos pelos motivos errados às vezes. Nós podemos chegar aqui com uma cara de santo, mas Deus conhece o nosso coração. E Deus nos aterroriza com dificuldades para nos colocar de volta no prumo e quebrar o nosso orgulho. Só Deus pode governar sobre Leviatã. Só Deus doma Leviatã. Orgulho, Jó era orgulhoso. Eu era o maior dentre o meu povo. Aonde eu andava as pessoas se calavam. Os idosos e os mestres colocavam a mão na boca para não falar na minha presença. Orgulho. Se os meus filhos pensassem em pecar, eu já estava lá. Orgulho. Subirei ao mais alto céu, serei como Deus. Orgulho. Se eu comer do fruto, serei como Deus. Orgulho. O fariseu orou no íntimo, ou seja, nós não falamos, nós não expressamos, mas nós pensamos. O que seria dessa igreja se não fosse eu? O que seria do ministério de louvor se não fosse eu? Essa igreja não andaria sem a minha presença. Não fala, mas pensa. Orgulho. Ninguém sustenta o altar se não sou eu, ninguém consegue conduzir. Orgulho, porque não é você que faz, quem faz é Deus. Quem é poderoso é Deus, a casa é de Deus. Mas ninguém fala sobre isso, porque nós pensamos no nosso íntimo. O dia que eu sair dessa igreja, ela acaba. O dia que eu parar de orar, Deus para de descer. Sou eu que sustento essa igreja em oração. Orgulho, você não é nada. Nós não somos nada. É por isso que tem muita gente que tem criado monumento em seu próprio nome. 1 Samuel 15:12 vai dizer: de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. Depois, voltando, passou e desceu a Gilgal. Saul chega num tempo da vida dele que ele olha e fala assim: eu sou o suficiente, eu sou o maioral, venci guerras, sou poderoso, levante uma estátua em minha honra. Pastor, mas ninguém faz isso hoje. Não. A tua empresa é a tua estátua. Os teus posts no Instagram, a tua beleza, a tua vontade de mostrar uma coisa que você não é a estátua que você está tentando vender algo de que você não é. Não, porque o meu ministério, não, você não é nada, o ministério é de Deus, nós só somos mordomos daquilo que Deus está fazendo. Orgulho. Levantamos monumentos em nosso nome. Levantamos coisas a quais somos bons, por isso que nos apegamos a alguma estratégia, algum ponto, damos nome para aquilo que copiamos. Isso é a minha estratégia, esse é o meu método, esse é o meu modelo. Não, você copiou de alguém e deu um nome gourmetizado diferente. Orgulho, está tentando levantar monumentos em teu nome. É por isso que o ministério não prospera, é por isso que a empresa não cresce, é por isso que os negócios não fluem. Orgulho. Deus resiste ao orgulho. 2 Samuel 18:18, em vida Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no vale do rei, dizendo: não tenho nenhum filho para preservar a minha memória, por isso deu à coluna o seu próprio nome, que ainda hoje se chama Monumento de Absalão. Tem muita gente levantando monumentos de si próprio.
E eu orando ao Senhor, falei, Senhor, será que a casa do Pai é o meu monumento? Será que a casa do Pai é a resposta de um filho que foi rejeitado, de um filho que foi excluído da sua antiga igreja, de um filho que foi abandonado, jogado fora? Será que eu levantei essa placa agora e eu acho que essa placa é quem me sustenta? Se for, Senhor, pode me tirar, pode me jogar onde quiser. Eu não quero um monumento, eu quero a tua presença. Desde quando começamos a casa do Pai, a primeira notícia que surge sobre nós é que existia uma sala dentro da igreja que era uma sala especial para fumantes. Então as pessoas no meio do culto entravam lá, fumavam e saíam para poder cultuar a Deus. Vocês acreditam nisso? Falavam isso de nós, que a igreja estava crescendo porque nós aceitávamos tudo, então tinha uma sala para fumante. O tempo foi passando e agora as pessoas começam a falar outras coisas. O pastor Pablo é ladrão. O pastor Pablo é espancador de crianças. Ele espancava a filha dele. Agora surgiu uma nova. O pastor Pablo é adúltero. O pastor Pablo trai a pastora Bruna. Eu só quero te trazer uma coisa. Tudo isso que estão falando são falácias. Mas uma coisa eu posso te provar. A única fonte que está certa aqui hoje é o ChatGPT. O pastor Pablo é orgulhoso. Pastor, quem falou essas coisas? Eu não sei, chega até nós, todo tempo, irmão, é muito engraçado lá em casa. A Bruna chega e fala assim, amor, você não sabe o que falar agora. Falar isso, isso e isso. Eu falei, não acredito. Quando falaram para ela, quando chegou até nós que eu estava traindo a Bruna, eu falei assim, amor, mas você acredita nisso? Ela estava com a faca na mão, ela falou assim, eu corto fora. É baixinho assim, mas é bravo, irmão. Eu jogo água fervendo no teu ouvido quando você estiver dormindo. Essa mulher é embaçada. A Bianca do lado, pela minha mãe eu mato. Que? Eu não fiz nada. Mandei mensagem para os pastores da igreja, presbitério. Falei assim, gente, estão falando isso de mim. Vocês acreditam? Pastor, tá louco? Nós não acreditamos. Eu falei, então vamos embora. Porque se vocês acreditar, me preocupa. Se a minha esposa acreditar, me preocupa. A Bruna tem uma visão. Vocês que acham que ela é boba? Um dia, quando nós éramos do mundão, nós fomos no shopping. E uma menina passou perto de mim, ela virou e queria ir para cima da menina. O que essa piriguete está olhando para o meu namorado? Eu tive que segurar essa menina desse tamanho aqui, ó. Essa baixinha aqui. Eu falei, pelo amor de Deus, nós estamos no shopping. Um dia, quando eu era pastor de jovens, ou liderava o ministério lá na antiga igreja, uma menina passou e me apertou aqui, ó. Mano, ela viu não sei da onde. A menina veio me cumprimentar, me apertou aqui. Você não tem noção do que essa mulher fez na minha cabeça. Ela é brava, irmão, então pode ficar tranquilo. Você que está preocupado, você que está com medo, fique em paz. A única coisa que podem falar do teu pastor agora é que ele é orgulhoso. Até hoje, porque Deus vai me quebrar hoje nesse altar. O orgulho, ele é tão perigoso que a Bíblia vai dizer que o Senhor odeia o orgulho. Provérbios 8:13. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Deus está dizendo, eu odeio o orgulho. Porque o orgulho faz você achar que você é poderoso. Tiago capítulo 4, verso de número 6. Ele, porém, concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus odeia o orgulho. Abra comigo na tela, por favor, Ezequiel 28, verso de número 13. Eu quero que você se apegue aos detalhes. É muito importante o que eu vou falar agora, então preste atenção. Aqui é sobre Satanás. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras, repita comigo, todas as pedras. Se você tiver com a sua Bíblia, grife aí, todas as pedras. Preciosas, o enfeitavam. Quando a Bíblia diz todas, significa? Então tudo que tinha de pedra preciosa, enfeitava ali Satanás. Aí ele vai falar o nome das pedras. Cornalina, topázio e quartzo. Crisólito, ônix e jaspe, safira, turquesa e berilo. Os seus tamborins e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. As pedras preciosas estavam sobre
o diabo. Todo tipo de pedra que existia. Eram pedras valiosas. O texto está dizendo, todas elas. Você estava no Éden. Ao total são 9 pedras. Repita comigo, 9 pedras. Êxodo 28, 17 ao 21. Eu quero que você preste atenção no detalhe. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. As mesmas pedras preciosas são citadas aqui para fixar na estola sacerdotal. A estola sacerdotal era a roupa que o sacerdote usava para representar o céu na terra. Nenhum sacerdote exercia o seu trabalho sem a estola sacerdotal, a roupa dos sacerdotes. E nessa roupa, pedras eram penduradas. Então, 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá uma corlanina, um topázio e um berilo. As mesmas pedras que existiam em Satanás. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um quartzo. Na terceira, um jacinto. Repita comigo, jacinto, uma ágata e uma ametista. Grife isso na sua Bíblia se você puder. E na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas serão fixadas em filigranas de ouro. Aqui o texto está dizendo que não são mais 9 pedras. O texto está dizendo que agora a estola sacerdotal, aquilo que representava o céu na terra, era fixado com 12 pedras. Não mais com 9, mas com 12. Só que todas as pedras preciosas que existiam, 3 novas pedras são acrescentadas ali. Não existiam essas 3 pedras. Elas são acrescentadas sobre a estola sacerdotal. E o nome dessas pedras são jacinto, ágata e ametista. Quando você vai procurar o significado de uma dessas pedras, de cada uma delas representa. Jacinto significa humildade, ágata significa simplicidade e ametista significa mansidão. Porque a última vez que alguém teve trajado de todas as pedras preciosas, ele caiu. Mas quando Deus viu isso, falou assim, acrescenta mais 3, porque ninguém vai chegar à plenitude do céu sem humildade, simplicidade e mansidão. Você não vai avançar no teu ministério sem humildade, simplicidade e mansidão. O teu coração orgulhoso vai te derrubar. Aquilo que faltou no diabo, sobrou em Cristo Jesus. Ele era manso e humilde de coração. Ele era simples. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele humilhou-se até a morte, morte de cruz. Nós temos a plenitude em Cristo, porque Ele aceitou as 12 pedras. Ele é o sumo sacerdote. Não tem como crescer sem humildade. Não tem como acessar algo grande sem simplicidade. Não tem como fluir naquilo que Deus tem para você sem mansidão. Você pode ser bom o que for na tua empresa, nos seus negócios, aonde você estiver, irmão. Se você é orgulhoso e se sente poderoso por isso, você vai cair. Deus quer quebrar o teu orgulho nessa manhã. Segundo Reis, capítulo 5, verso de número 1, vai contar a história de um homem chamado Naamã. Naamã, ele era um homem poderoso. A Bíblia vai dizer, comandante de um exército do rei Arã. Ele era um homem importante para seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera vitória a Arã. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Quem era Naamã? Um homem guerreiro, um homem respeitado, um homem poderoso. Qual era o problema de Naamã? O orgulho. Ele tinha por debaixo da armadura uma doença. Por debaixo da armadura ele sofria com uma doença. Todos nós temos um porém, irmão. Todos nós temos algo debaixo da armadura aqui. Ninguém aqui tem algo que não possa dizer, aqui é meu espinho na carne, aqui é minha ferida, aqui é minha dor. Todos que estão aqui, sem exceção, carregam dentro de si um espinho. Mas o que nós fazemos? Nós colocamos uma armadura sobre isso. Nós colocamos uma armadura, e a armadura que nós vemos aqui é que muitas pessoas usam o orgulho como uma defesa da rejeição que viveram. Fui rejeitado, pastor, e porque fui rejeitado, agora eu sou orgulhoso. Ninguém vai me rejeitar nunca mais. Pessoas são orgulhosas porque sofreram decepções na vida. Você era amigo de todo mundo, você estava na mesa de todo mundo, alguém te feriu, alguém te machucou, sabe o que você falou? Nunca mais ninguém vai me ferir. Orgulho, colocou uma casca sobre você. Agora você não se envolve mais, você não participa mais, porque eu não quero relacionamento. O orgulho sutil dos bens conquistados. Fui eu que cheguei onde cheguei pelo meu esforço. Você é ingrato.
Você é ingrato porque as pessoas te ajudaram, mas não, você é orgulhoso o suficiente para achar que você chegou onde chegou. Porque o teu pai não te ajudou, porque alguém não estava com você. Alguém te fez chegar onde você chegou, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Nós somos orgulhosos. O orgulho que nos isola. Eu não preciso de ninguém. Eu prefiro morrer sozinho do que admitir fraqueza. O orgulho religioso. Sem essa igreja não anda. O orgulho da autossuficiência. Sou eu que sustento essa casa, sou eu que conduzo isso aqui. Sem isso aqui, sem eu, nada disso aqui existe. Nabucodonosor olha para o palácio, olha para o reino e diz assim: tudo foi conquistado pela minha mão. Se tornou um bicho e começou a andar como um animal. O orgulho cria uma casca em nós, irmão. Existe um homem na Bíblia chamado Aitofel. Aitofel, ele era conselheiro de Davi. E como conselheiro de Davi, a história dele está lá em 2 Samuel 16, verso número 23. Ele dava conselhos a Davi, conselhos poderosos, e Davi ouvia os conselhos dele, porque quando Aitofel falava, era Deus que falava através de Aitofel. Quando Aitofel falava, Deus usava a boca dele. Mas o que acontece aqui? Davi é levado embora, Absalão assume o trono e Aitofel se torna conselheiro de Absalão. Davi pede para alguém ir lá e perverter as notícias que Aitofel dissesse, para que Davi não fosse capturado. Absalão recusa um conselho de Aitofel, e ele recebe o conselho de um outro conselheiro. Sabe o que a Bíblia vai dizer que Aitofel faz? Arruma suas coisas, vai para tua casa e se mata, porque o seu conselho foi rejeitado. O orgulho faz pessoas matarem ministérios, porque não foi recepcionado o conselho que você deu. Eu vou sair dessa igreja, por quê? Porque eu dei uma ideia e ninguém aceitou minha ideia. Eu vou sair do ministério, por quê? Porque eu dei um conselho e ninguém aceitou. Tem gente matando o ministério porque é orgulhoso. Você está matando o dom que Deus colocou na tua mão porque alguém não te ouviu, você é orgulhoso. Deus está aterrorizando você porque Deus quer quebrar você. Deus vai quebrar o teu orgulho hoje. Deixa eu te falar uma coisa, parece força, mas é uma prisão que afasta você da graça de Deus. Essa sua armadura que você usa parece força, mas não é, irmão. A maior doença não é a lepra. A maior doença que você carrega hoje é o orgulho. Porque quando falaram para Naamã, você precisa só ir lá e mergulhar, tire a armadura, mergulhe. Ele falou, eu vou mergulhar? Vocês estão de brincadeira com a minha cara? Vocês estão achando que eu sou quem para eu descer e mergulhar aqui na frente de todo mundo? Por que o profeta não veio, colocou a mão sobre um lugar afetado e orou por mim aqui, eu fui curado? Por que eu tenho que mergulhar? Porque Deus quer que você desça. Porque quando você descer, Deus vai entrar e vai mudar a tua história. Deus não vai fazer do teu jeito, Deus vai quebrar você inteiro. Deus não vai fazer da tua forma. Por que Deus não vem e faz desse jeito? Por que Deus não cura do jeito que tem que curar? Por que Deus não faz do jeito que tem que fazer? Porque Deus, Ele não está interessado somente em te curar, Ele está interessado em quebrar o teu orgulho. Tira essa armadura, irmão. Você está achando que você é quem? Não, porque lá atrás eu orava, pregava, agora eu não prego mais. Porque essas igrejas da parede preta, elas estão pervertendo, elas estão longe do evangelho. Quem vocês acham que são? Eu sim carrego a verdade. Orgulhoso. Tem muita gente orgulhosa que não consegue reconhecer o que a próxima geração está fazendo. E Deus não precisa de você para fazer o que a próxima geração está fazendo. Deus não precisa de mim no sábado aqui, porque o sábado anda muito melhor do que os domingos, se for preciso. Porque quem conduz é Deus, não as pessoas. Mas a gente acha que é melhor. A gente acha que é mais importante. Qualquer decisão que o pastor toma na igreja, todo mundo quer se levantar e falar a sua opinião, porque todo mundo acha, é orgulhoso o suficiente para achar que sabe alguma coisa. Irmão, é o teu orgulho que está te afastando de Deus. Repita para quem está do seu lado, fala assim, precisa descer. 2 Reis 5,14, assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. A sua pele tornou-se como de uma criança. Naamã precisou descer. Todas as vezes que Deus queria transformar alguém, Deus levava essa pessoa a descer. Naamã, você quer ser curado? Quero. Tira a armadura e desce. Jonas, eu não vou pregar o evangelho em Nínive. Quem o povo de Nínive acha que eu sou? Quem Deus acha que é para querer me mandar pregar em Nínive? Eu vou pregar onde eu quiser. Eu não vou para Nínive. Eu vou entrar em outro barco. Eu vou viver a minha vida. Mas ele foi lançado no mar, pego por um peixe e levado às mais profundezas. Ele precisou descer, porque Deus vai te levar lá embaixo, se for preciso, para quebrar você. Olha a resposta dele.
Jonas 2, verso de número 6 ao 7. Afundei, repita comigo, afundei, até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já desfalecia, eu me lembrei do Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Quando você desce, Deus te ouve. Quando você desce, Deus se lembra de você. Tem que descer, irmão, tem que se humilhar. Jó precisou descer. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo, fala comigo, menosprezo. Mais uma vez, menosprezo. Eu me menosprezo diante de ti, porque eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Antes eu achava que eu conhecia, antes eu dizia, eu sou importante, eu sou bom, mas não. Hoje eu vejo que se eu não descer, Deus não pode fazer. Sabe o que Deus falou para Jó? Eu aceito a tua oração, mas vai orar pelos teus amigos, porque eu não vou fazer nada na tua vida se você tiver orgulho com os teus amigos. Perdoa eles. Tem gente que não vive a prosperidade e a abundância de Deus porque é rancoroso e não perdoa pessoas. O nome disso é orgulho, irmão. Deus vai quebrar você. Não ache que você vai viver coisas grandes sendo orgulhoso. Depois que Jó orou pelos seus amigos, Jó 42:10, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. A luta não é para te matar, irmão. A adversidade da vida não é para te matar. É Deus querendo quebrar o teu orgulho. Coloca na tela para mim Filipenses 2, do 5 ao 11. Coloca de pé. Olha o que vai dizer o texto. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de... O texto está dizendo que vocês pensem igual a Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Ele não usou do orgulho de dizer, eu sou igual a Deus. O diabo tentou ser igual a Deus, mas caiu. Eva e Adão tentaram ser igual a Deus, mas caiu. Eu sou Deus, mas eu não quero usar isso como vantagem. Sabe o nome disso? Humildade. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Humildade, mansidão, simplicidade. Jacinto, ágata, Deus e ametista. Deus está dizendo, sem humildade, sem simplicidade, sem mansidão, vocês não conseguem. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se, fala comigo, humilhou-se. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Próximo. Por isso Deus o exaltou, fala comigo, Deus o exaltou. A exaltação só vai vir depois da humilhação. Você não vai viver coisas grandes enquanto você for orgulhoso. Deixa Deus te quebrar hoje. Você vai começar a viver os melhores dias da sua vida até o final do ano. Quer viver algo novo com Deus? Deixa Ele te quebrar hoje. Quer viver algo poderoso com Deus? Se cala hoje, se quebra diante dEle e fala assim, pode me quebrar. Eu sou como um vaso na tua mão, quebra e faz de novo. Para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de... O Espírito Santo de Deus está aqui, irmão. O Espírito Santo de Deus está aqui. Sem eu nada podem fazer, não. Derruba os monumentos hoje. Se humilha hoje na presença dEle, dizendo, Senhor, não é o ChatGPT que está falando comigo hoje, quem está falando comigo é o Senhor. Eu preciso me humilhar. Eu preciso descer hoje. Eu preciso me quebrar diante da tua presença, porque eu sei que eu não estou vivendo aquilo que eu deveria estar vivendo. Eu sei que o Senhor ainda não me levou às nações. Eu sei que eu ainda não estou vivendo o ministério na plenitude. Eu, Pablo, sei que a culpa é minha. Eu sou orgulhoso. Eu sei, porque eu acho que eu sou bom. Eu acho que tudo acontece por mim. Não, Senhor, não deixa a rejeição que eu vivi lá atrás tomar conta daquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Se você descer, se você se humilhar, segundo Crônicas capítulo 7, verso de número 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se convertendo dos seus maus caminhos,
então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os teus pecados, eu sararei a tua terra. Para de matar o ministério que Deus te deu por orgulho. Para de matar as relações que Deus te deu por orgulho. Volta a amizade que deveria ter como antes. Volta os relacionamentos que tinha como antes. Para de ser orgulhoso, para de ser assim. Deus não te quer assim, Deus te quer de volta. Deus te quer na presença dEle, Deus te quer dobrado diante dEle.